dia. Bom dia. Nós pedimos ao amado Mestre Jesus que nos envolva nessa manhã para tratarmos de um tema muito atual, que é a ansiedade. Lembrando dele sempre, ele que nos dizia: não vos inquieteis pelo dia de amanhã, a cada dia basta o seu mal. E diante dos desafios da vida, nós muitas vezes nos pegamos a questionar como não sentir ansiedade. Nós que fomos convidados, à quarentena, ao isolamento, à mudança de hábitos diante da pandemia, como não nos tornarmos ansiosos sem saber se teríamos ou não a cura, a vacina, se teríamos ou não emprego, se teríamos ou não saúde. Então, nós vamos desenvolver o tema ansiedade, dadas altas estatísticas. Já era alto e agora nós, infelizmente o Brasil ainda, batendo aí o recorde de o país com o maior percentual de ansiedade do mundo. Em torno de 18,6 milhões de brasileiros sofrendo com este mal. Mas afinal de contas, o que é a ansiedade? Nós vamos ver rapidamente nessa manhã os sintomas e, logicamente, a visão espírita. A ansiedade parece que ela é precedida de um se. Você sofre de antecipação? Ou seja, aquela pergunta, se, e se o fulano disser isso, e se amanhã acontecer aquilo, e se eu chegar no escritório, agora mais é em casa, não ter mais um emprego, não é? Será que você acorda cansado? Sente aquele friozinho na véspera de algum evento importante? Será que tem muita dor de cabeça, muscular? Se a gente respondeu sim, é claro que é um quadro, Talvez a gente sofra do que os profissionais da área chamam de síndrome de pensamento acelerado. E é considerada essa síndrome do pensamento acelerado o mal do século, suplantando a depressão. Então a ansiedade, ela comete tanto crianças quanto adultos. E o que seria? Os ansiosos são pessoas geralmente controladoras, projetam uma percepção negativa para o futuro, enquanto os depressivos ficam apegados ao passado, embora os dois possam coexistir juntos. O que nós temos que focar? No presente, Até aqui a imagem não está muito boa, mas é um pacotinho de presente. Lembrando aquela conversa de Jesus com a samaritana. A hora vem e agora é a hora. Se nós estamos aqui nessa hora de pandemia, nós somos convidados a refletir e a evoluir. Então não é à toa que a ansiedade ela foi apelidada por muitos psicanalistas como a doença do século. Falta de tempo, o uso excessivo de tecnologia, que com o home office tendeu a aumentar, muitas vezes causando vício, aumentando as causas de ansiedade. Então nós estamos vivendo sempre no automático, sempre com pressa, sempre grudado no celular para ver se chegou uma mensagem nova. Dependendo da tecnologia, como hoje, quase eu chego atrasada porque o outro computador não funcionou, a gente começa a ficar dependente e cada vez com menos tempo. E muitas vezes a gente começa a se culpar que não deu conta da nossa agenda e aí perde o sono. Mentes ansiosas, e o que assusta são os nossos jovens. 30% dos adolescentes, vamos pegar aí agora de 12 a 17 anos, sendo que a estatística ainda um pouquinho maior é em meninas. Uma pesquisa nos Estados Unidos sobre o pensamento nos revela que 40% do que a gente fica pensando lá, matutando, jamais acontecerá. 30% dos nossos pensamentos é lamentando o passado. Se eu tivesse feito, se eu tivesse dito. 12% são pensamentos relativos à saúde, talvez sim, se agora tenha aumentado. 10% assuntos completamente insignificantes e apenas 8% tem embasamento real. Então vejamos bem,
dos mais ou menos 50 mil pensamentos que nós temos por dia, apenas 8% são relevantes. Para o estudo de hoje, nós buscamos focar mais em Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco, e utilizaremos essa bibliografia para não ficar todo instante parando e citando, assim, e citando os livros. A gente coloca eles já antes aqui: Transtornos Mentais, Conflitos Existenciais, O Homem Integral e o Autodescobrimento. Por que então a ansiedade ela é tão comum nas pessoas na época atual? A complexidade da nossa vida moderna, a tecnologia vindo aí, a competitividade aumentando, a pressão, por exemplo, agora com a pandemia, essa palestra já estava pronta, mas adequando para os dias de hoje, a pressão, cada vez que a gente já tinha, cada vez maior, porque as empresas diminuindo o quadro de funcionários, algumas emitindo, fechando. Então, o nosso desafio é para mudanças rápidas, perda de valores familiares e religiosos, e aí começa a ter a consequência: frustração profissional e afetiva, conflito na família, morte. Quantos de nós não temos aí perdido pessoas queridas, no seio da família ou até amigos, perdendo emprego, dívidas financeiras e às vezes até o medo aí da violência. Então, o homem impulsionando esse competitivismo, mas para sobrevivência até mesmo, dessa nossa sociedade que ela é predominantemente egoísta, vai predominando em nós a insegurança. A insegurança toma conta do mundo emocional das criaturas. E aí nós vamos recebendo todas essas ameaças. Uma hora é a guerra, os acidentes, é a violência, e a nossa ameaça maior agora é esse vírus. Então todos nós temos ansiedade em menor ou em maior grau. Alguns, diante da ansiedade, preferem racionalizá-la, outros narcotizá-la e outros preferem evitá-la, Vai lá debaixo do tapete e nem percebe que é ansioso. Então, diante de uma adversidade, o que nós temos que fazer? Ou a gente luta, enfrenta, ou a gente foge. Se a gente fugir, essa fuga pode nos trazer problemas no futuro. Então, o que nos resta? Lutar. É para isso que nós estamos aqui. Embora seja duro, seja penoso, vai gerar grandes benefícios esse enfrentamento. Nós vamos ver mais para frente. Então, muitas pessoas buscam amenizar a ansiedade como? Uns roem unha, outros vão para a comida, começam a comer. Por isso que às vezes quem faz aí uma dieta para emagrecer tem que também, além do nutricionista, do médico, procurar uma ajuda psicológica. Outros fumam, outros vão para os alcoólicos, para as drogas. Outros não dormem, ficam pensando o tempo inteiro o que vai acontecer no dia seguinte. E outros já dormem demais. Muitos têm que usar medicamentos para controlar a ansiedade. Outros vão para as compras compulsivas, para o sexo compulsivo. Outros se jogam no trabalho. Enfim, as válvulas de escape. Como que a gente pode buscar, ou como que as pessoas buscam amenizar a ansiedade? Realizar exercícios físicos. Então, com a pandemia, com as academias fechadas, complicou um pouquinho aquela época. Mas mesmo assim a gente tem que lançar mão da criatividade, nem que seja dentro de casa. Ou dedicar-se à leitura, a uma boa música, a leitura, que o convite que nós temos ao estudo, que hoje, como ele falou, também é virtual, porque a presencial está limitado, mas com certeza virtualmente chega até as nossas casas. Algum tipo de arte. Então, a ansiedade ela é normal até um certo ponto. Se eu vou prestar um vestibular, um exame, um concurso, eu vou ficar ansioso. Se eu vou para uma entrevista de emprego, eu vou ter um grau de ansiedade. De repente, um encontro amoroso, aguardando uma notícia, um exame, o resultado de um exame médico. Mas o problema é essa ansiedade doentia, patológica. Ela acaba tendo uma reação desproporcional. Quer dizer que ela é maior do que o perigo que realmente se apresenta. E a pessoa começa a desenvolver sintomas para defesa, sintomas neuróticos. A neurose, olha só que interessante em Jung, é um conflito entre o eu e uma força contrária. Que força contrária? De onde vem essa força contrária?
relacionada aos conteúdos inconscientes. Então vamos pegar agora o espiritismo. Vamos pegar uma pessoa, um exemplo de uma pessoa que na existência passada tinha uma vida boa, abundante, próspera, em todas as áreas, tinha saúde, na parte financeira, enfim, tudo corria muito bem. Um dia, por alguma circunstância imprevista, acontece que essa pessoa perde tudo, absolutamente tudo, numa existência passada. A dor foi incalculável. Então nós não vamos nos alongar o porquê da dor, que daí seria outra palestra, né? As causas das aflições, que bem a nossa amiga colocou esses dias. Há uma causa espiritual para isso. Mas vamos pegar uma antes daquela outra encarnação, na outra pregressa. Pode ser que ele tenha abusado do poder. E aí na outra passou pela expiação de perder tudo. Mas vamos agora simplificar. Nessa existência passada, quando ele perde tudo, ele tem diante daquilo duas possibilidades. Ou ele se entrega, ele se rende, ele se fragiliza, ele chora essa dor para se libertar, ele começa a compreender, eu estou passando por isso por algum motivo, e ele então fragiliza-se, chora-se, mas ele tem um ganho, ele se liberta naquele instante da dor. Ou então essa criatura na existência passada faz como 99,99% de nós faríamos. Começa a controlar, medo de que aquilo aconteça novamente, medo de passar pela perda, pela dor. Então ele começa a controlar para não ser mais pego desprevenido. Então ele controla tudo para não sair da zona de conforto, para que a vida nunca mais pregue essa peça nele. E esse controle é para que nada saia do que ele programou, do esperado. Só que isso gera o quê? Um alerta constante, de que as coisas têm que ocorrer sempre dentro da caixinha, né? Naquele quadradinho. E aí ele começa a trazer isso, ele traz isso para essa existência. Porque lá no inconsciente, como diz Jung, bem a doutrina espírita explica, está gravada aquela dor. E começa agora a vazar para a vida dele. E cada dia agora nessa existência, ele controla mais. E quanto mais ele controla, já diz a física quântica, mais ele perde. Porque ele fica com foco naquilo. Então na vida atual, ele tem uma sensação que Jung dizia, e que o Espiritismo explica, inconsciente, de que alguma coisa vai ocorrer mal. E como ele não sabe o que é, a memória dele não diz exatamente o que é, porque é de outra existência, ele vive em permanente estado de alerta, mas é um alerta exagerado, e é isso que nós chamamos ansiedade. A pessoa controla para não voltar a perder. Então essa ansiedade é o resultado do controle e do medo da perda. Na existência passada houve a perda. Ele não vivenciou aquilo, ele não superou aquilo, ele não fez o luto, então ele não se libertou da dor. Então tudo isso continua dentro dele, no sistema energético, tudo é energia. E nós trazemos essa energia para essa existência. E essa existência então está à espera do quê? De um gatilho para que ele se liberte. Então o que a pessoa vai atrair nessa existência? O que ela precisa superar. Situações de perda novamente. Para quê? Para aprender a soltar. E quanto mais essas situações agora nessa existência surgem, ele começa a sentir que a vida está fugindo do seu controle, inconscientemente ele começa a pressentir que algo vai acontecer, algo terrível vai acontecer. E tudo isso traz desdobramentos no ansioso. Começamos a perder a paz, a serenidade necessária para o que fazer diante desse desafio que a vida me coloca. E isso vai começando a se avolumar na mente, junto com as nossas ambições, logicamente, com as conquistas que nós queremos.
e isso vai gerando conflito. E esse conflito faz com que a gente queira preencher todos os minutos, é onde a pessoa se joga ou para o trabalho, ou para o álcool, ou como eu tenho dois jovenzinhos em casa, um deles certa feita acabou a energia, foi antes da pandemia, falou assim, eu estou com tédio de não ter nada para fazer. Cadê aqueles joguinhos que a gente jogava, seja aí uma dama, um xadrez, um dominó? Aí a pessoa ansiosa, ela começa a ter que preencher todos os minutos e começa a se tornar exigente, preconceituoso, diz Joana de Ângeles, às vezes agressivo, às vezes violento, tentando impor a sua vontade. Os relacionamentos dessas pessoas geralmente é turbulento, porque ela quer se impor. E aí nós temos vários tipos, logicamente, de ansiedade, que o tempo não é hábil para isso, mas desde a agorafobia, o estresse pós-traumático, a pessoa passou um evento e depois ela desenvolveu uma ansiedade, a ansiedade generalizada, que pode levar para o transtorno do pânico também, o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, e aí vai, fobia social, enfim, as várias fobias. E qual que é o sintoma? O sintoma de algo que não é físico passa a ser físico. A pessoa sente literalmente dor no peito, dor de cabeça, chega a formigar as mãos, tontura, palpitação, alteração gástrica. E aí aquilo que era psíquico torna-se físico. E as consequências também que nós já falamos, a insônia, a irritação, a tensão, a inquietação. Aqui não tem ninguém, mas lá no nosso lar a gente percebia, como eram 2 andares, a gente fazia palestra, quando alongava um pouquinho, as pessoas ficavam ansiosas e começavam a bater a perna. Quem não rói unha bate a perna e começa a descer lá. Segundo andar, aqui tem que sair para tomar água. Ansiedade patológica, então, tem o transtorno obsessivo compulsivo, que é o TOC, o transtorno da ansiedade generalizada, é a agorafobia. O TOC, rapidamente, agora vai aumentar, pavor na contaminação de coisas sujas. Então agora nós somos convidados a lavar várias vezes a mão, por precaução, passar o álcool gel. Mas as pessoas que têm TOC, elas já tiram o sapato antes de entrar em casa, começam a lavar a parede, abre com o cotovelo para não se contaminar, mesmo dentro de casa. Impulsos muitas vezes agressivos, ou então ela tem um impulso de medir. Se esse relógio estiver torto, ela vai ali, alguma tem que ficar milimetricamente certinho. Assim os quadros dentro de casa, enfim. Até tem um caso de uma mulher de 50 anos que ela tinha uma sensação de estar suja. Então ela lavava tudo, já naquela época com álcool gel, e depois ela passou a usar luvas e não tirou mais as luvas. Então ela passou a viver de luvas. Nós tivemos um caso, dentro da doutrina espírita, de uma palestra que teve aqui em Londrina, na Associação Médica. À época, o palestrante contou, era uma pessoa capacitada que fazia regressão, e que um rapaz, ele não comia a comida se ele não visse ali a mãe dele colocando para ele, sempre tinha que ser a mesma comida. Feita a regressão, detectou-se que ele havia sido envenenado na existência passada. Esses transtornos, como o transtorno do pânico, vão dando sintomas mentais, como o medo extremo. Então a pessoa começa já a não querer ficar sozinha, porque a ansiedade ela pode levar a crises de pânico, sensação de morte. Então tudo aquilo, a palpitação, o formigamento, o que você vai pensar? Eu estou tendo um problema cardíaco, um ataque cardíaco. E aí você corre para o profissional de saúde, que é o correto, chega lá, ele faz todos os exames, diagnóstico, não é nada cardíaco. Aí passa para outro profissional que vai detectar. Sensação de quase morte. É uma das piores sensações que um encarnado pode sentir, é uma crise de pânico. E se ela se repetir várias vezes, ela então passa para a síndrome do pânico. Aí a pessoa já não quer mais ficar sozinha, aí já complica a família, porque dela já não sai para trabalhar, a pessoa também não pode sair nem para ir no mercado, porque ela não quer ficar sozinha. O paciente de Joana, diante do pânico, que a raiz é a ansiedade, ele está desestruturado emocionalmente, vitimado por essa sucessão de crises,
vai desenvolvendo a agorafobia, pode ir para o alcoolismo, para os tóxicos, tudo como válvula de escape ao invés de enfrentar o problema. A agorafobia a gente sabe que é o medo de lugares públicos. Vamos ver agora se não vai aumentar, né? Porque a gente foi convidado a uma reclusão, a não aglomeração. Quando tudo voltar ao normal, nós vamos ter que trabalhar isso na nossa mente também. Então, a síndrome do pânico, há alguns que fogem do esquema convencional. Então, diz Joana de Ângeles que nós espíritas temos que lembrar também dos processos obsessivos. E toda vez que uma pessoa esteja com pânico, mesmo que seja diagnosticado ordem aí psicológica, psiquiátrica, coloquemos o nome dessa criatura nas vibrações, nas radiações, como foi divulgado o grupo aqui, ou nas reuniões mediúnicas. Mas da onde vem isso, né? Nós vimos a existência passada, agora vamos ver nessa existência. Quando nós somos pequenininhos, muitas vezes aquelas chantagens, né? Se você não comer tudo, o bicho-papão vai te pegar. Se você não dormir com a luz apagada, o bicho-papão vai vir. A criança passa a associar aquela pessoa, que é o cuidador, o pai, o tio, o avô, a mãe, com aquilo que era para lhe trazer afeto, com o medo. Isso começa a perturbar a afetividade. Olha a nossa responsabilidade, porque isso vai afetar lá no amadurecimento do adulto, que se sente credor de carinho, de respeito, de consideração. Então essa criança vai crescer, e em crescendo cresce a turbulência no comportamento, e pode se tornar um adulto preconceituoso, agressivo, violento, desejoso, como nós vimos antes, de impor a sua vontade. Então, essa insegurança, porque a ansiedade nada mais é que a insegurança, tanto que lá no início nós começamos com a palavrinha, né, se, e se não funcionar, se eu não conseguir. Então, é uma sensação de afundar-se em areias movediças, e isso é ruim, porque você vai desenvolver a culpa, a autopunição, a autopiedade, o vitimismo, né? A ansiedade, tudo a origem aí, ó. A raiva, o desespero, a revolta, a aflição. Então essa criança ela vai crescer, e aí vão vir os desafios. E essa insegurança que gerou o medo vai trazer junto aqueles fantasmas do bicho-papão. E agora ele adulto vai paralisá-lo através aí dos desafios, desses conflitos que ele não resolveu. Em vez dele enfrentar, ele se recolhe no pânico e gera as fobias. Então a base de tudo é aquela exigência que a gente traz, como nós vimos o exemplo daquele que perdeu tudo, às vezes de outra existência, daquela interna cobrança da perfeição, não tem que fazer tudo certinho. Claro, a gente está aqui em busca da perfeição, mas na ciência que ainda somos imperfeitos, e que num momento ou outro nós vamos dar uma desviadinha, mas não nos culpemos, voltemos ao caminho reto. Então, não centrar o foco nas ações desfavoráveis, não ficar focando naquilo que nós não conseguimos realizar ou controlar. Então a dúvida do ansioso é, será que, mas poderá, ansiando sempre o futuro, a falta de fé. E aí a sensação de culpa. E o que o Espiritismo agora, né, nessa terapêutica espírita, o que o Espiritismo pode aí nos explicar e nos ajudar? O Centro Espírita, como foi convidado aqui ao estudo, ele é a universidade da alma. É nele que nós vamos encontrar auxílio para qualquer tipo de dor. Então, se a ansiedade ela é acompanhada por a influência de espíritos imperfeitos, e se não é, acaba sendo, porque a pessoa baixa a vibração, focando no negativo. Nesse caso, levar o nome para uma reunião mediúnica, onde então, lá, sem a entrada da pessoa, claro, aquele grupo vai orar, irradiar e pedir para que aqueles irmãozinhos
encontrem a paz e encontrem a luz. A percepção deve ser fruto de uma observação amorosa de nós mesmos. Então, as palestras, os livros, os atendimentos fraternos vão pedir que nós mudemos a maneira de agir conosco mesmo. Mas para que a gente possa fazer isso, é necessário que a gente compreenda a essência do Espiritismo aqui. Que nós somos espíritos imortais, simples, ignorantes nesse processo de evolução. E que nós vamos errar, tropeçar para levantar como a criança, quando aprende a caminhar e continuar caminhando. Então não há terapia de libertação. De repente eu estou sentindo muita aflição, muita ansiedade, todos esses sintomas que foram ditos, eu venho à casa espírita, escuto palestra de qualquer tema, não importa, ela penetra a minha alma, os espíritos estão me atendendo e eu vou tomar o passe. Só o passe não vai resolver, mas naquele instante, naquele dia, ele vai me trazer alívio. Mas quando eu chegar lá na minha casa, no meu ambiente de trabalho, é imprescindível que haja uma transformação em mim. E como fazer isso se eu estou ansioso? Procure a radiação, procure o passe e depois, em casa, a meditação. No ambiente de trabalho também a oração. A ação dignificante, beneficente, se enganjar em algum projeto, libertando-nos da ansiedade. Então, aceitar as circunstâncias da vida, não como um mau castigo, mas como uma oportunidade amorosa. Para quê? Para aprendizado, para quitação de débitos passados, para testes que são colocados para aperfeiçoarmos mais rápido. Então, sempre engrandecimento. E aí estamos nós, né? Como é que será que a gente está nessa escadinha? Ah, eu não vou fazer isso. Ah, não, isso eu não consigo fazer. Não, aí a gente levanta. Eu quero, porque a vontade, ela tem que ser, não do médium que vai atender aquele espírito, do palestrante ou do passista. A vontade tem que ser nossa. Eu vou levantar e vou dizer, eu quero fazer. Aí eu vou perguntar, como eu faço? Aí eu vou tentar fazer. Aí a gente vai vibrar a cada conquista, a cada passinho. Eu consigo fazer. Eu vou fazer. Sim, eu consegui. Eu fiz. Então, não sofrer por antecipação. Lembrando Jesus lá no início, né? A cada dia basta o seu mal. Quantas vezes nós não nos envolvemos por fluidos perniciosos, fluidos, energias negativas, oriundos da nossa inquietação, de fatos que sequer aconteceram naquela noite, no dia seguinte. Então contorna qualquer ansiedade por dores que não se justificam presentemente. Trabalhe com aquilo que você tem em mãos hoje, não pense no amanhã. As dificuldades reais que nós atravessamos no presente representam cotas abençoadas de ensinamentos redentores para nos fixar em temores futuros se nós não nos libertarmos. Então não esqueça que o livre-arbítrio pode alterar o destino. Às vezes aquilo não vai acontecer, ou se está previsto para acontecer, algo acontece minutos antes e tudo muda. Quem já não tem um exemplo disso, não é? Não vale te perturbares por situações que podem não ser exatamente como pensas. Vive cada dia na busca de fazer o melhor, guardando a convicção de que quem produz o melhor qualifica-se a conquistar vultuosos créditos morais, reorganizando os planos, reordenando as lutas, redirecionando as provas e cobrindo a multidão de pecados, de deslizes anteriores, apresentando-se agora como candidato feliz a novas etapas evolutivas, na Terra ou em outros planos. Então, acima das nossas impressões, existe a lei, e a lei é sábia. Ela ordena tudo na vida.
toda a direção, e ela é sempre rota que nos fortaleça ou nos sumo bem. Então vamos para a finalização, o André Luiz, Chico Xavier. Não se aflija por antecipação, porquanto é possível que a vida resolva o seu problema, ainda hoje, sem esforço de sua parte. Lembramos daquele dono de uma fábrica enorme que se suicidou e no outro dia estava lá uma cartinha de um grande negócio que sequer ele deu chance de abrir, porque quis fugir como se pudesse fugir da vida. Então, ante as suas dificuldades de agora, pense que você já falhou em inúmeras outras e já se livrou de todas elas com o auxílio invisível do alto. Então prossigamos, meus irmãos, firmes e timoratos. Nós sabemos que a hora é difícil para todos nós. Todos nós passamos por este momento de pandemia, o mundo inteiro, não é a nossa casa, a nossa cidade, não é o nosso país. O mundo inteiro foi convidado a reflexionar. Então, diante da ansiedade agora do que virá, mais do que nunca, né? A gente vai dizer assim: fique parada aqui. Você é minha amiguinha, né? Vamos trabalhar, não ignorar. Vamos trabalhar essa ansiedade, pouco a pouco, né? Sem ficar ansiosos com a própria ansiedade. Pouco a pouco, meus irmãos, utilizando, como foi dito, a prece, a elevação, que conecta com os espíritos benfazejos, bondosos, instituindo o Evangelho no lar, que com certeza esses irmãos vêm nos intuir naquela hora, durante o sono, no dia seguinte. E nós, finalmente, seremos vencedores e ela não mais será precisa em nossa existência. Vencedores sobre nós mesmos. Eu sei que o tema é forte, é impactante, mas nós agradecemos aí a paciência de todos. Muito obrigada. Uma boa semana.